Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente vai apresentar aos senhores diz respeito ao edital PGEDAL número 7, de 4 de novembro de 2024, editado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse edital ele tem por objetivo possibilitar que as pessoas jurídicas tenham débito inscrito em dívida ativa relativo a débitos do MEI, das microempresas e empresas de pequeno porte, créditos esses limitados até 20 salários mínimos, eles possam ser renegociados, transacionados, inclusive com desconto. Essa adesão, ela se iniciou no dia 1º de novembro de 2024 e vai até o dia 29 de novembro de 2024, ou seja, então, encerra dentro desse próprio mês o prazo para essa adesão a essa regularização. Como eu disse antes, podem ser objeto de transação os créditos inscritos em dívida ativa de até 20 salários mínimos, desde que tenham sido inscritos até 1º de agosto de 2024. E esses créditos eles poderão ser renegociados com a entrada de 6% para pagamento em 12 prestações mensais sucessivas e o restante em 133 prestações, com um desconto, com a possibilidade de desconto de 100% da multa, do juro, do encargo legal, limitado a 70% do débito consolidado. Esse desconto, ele nesse caso, está condicionado à capacidade de pagamento do contribuinte. Aquela avaliação que a Procuradoria faz da capacidade de pagamento dos contribuintes em função dos recolhimentos dos últimos tempos, faturamento, empregados. Então, há uma gama de fatores que levam para essa determinação. Então, os créditos fiscais têm sido inscritos em ativa até o 1º de agosto de 2024, fica condicionado à análise da capacidade de pagamento, uma entrada de 6% em 12 vezes. Em se tratando de contribuições previdenciárias, também de até 20 salários mínimos, o prazo de pagamento ele é no máximo 60 meses. Agora tem também aqueles contribuintes que também tenham débitos do MEI, de microempresa e empresa de pequeno porte, que tenham sido inscritos em dívida ativa até 1º de novembro de 2023. Então, para esses débitos de até 20 salários mínimos inscritos em dívida ativa até 1º de novembro de 2023, existe uma condição diferenciada. A entrada, no caso, é equivalente a 5% para pagamento em 5 prestações, independente da capacidade de pagamento, será dado descontos. Se o contribuinte optar em pagar em até 7 meses, ele terá uma redução de 50% da dívida. Se ele optar em pagar em até 12 meses, a redução será de 45%. Se ele optar em pagar até 30 meses, a redução será de 40%. E se ele optar em pagar em até 55 meses, a redução é de 30%. Então, é uma condição diferenciada para esses débitos que foram inscritos até 1º de novembro de 2023, diferentemente daqueles débitos inscritos até 1º de agosto de 2024. Então, além das condições, o contribuinte tem os parcelamentos também. Depois, além do PGEDAL número 7, a Procuradoria editou também o PGEDAL número 6, também no dia 4 de novembro. Esse PGEDAL número 6 é destinado para os demais contribuintes. Então, são elegíveis à transação, de que trata o PGEDAL número 6, aqueles créditos inscritos em dívida ativa da União, mesmo em fase de execução, ajuizado, objeto de parcelamentos anteriores, rescindido, com resultado suspenso ou não, de valor igual ou inferior a 45 milhões de reais, e que tenham sido inscritos em dívida ativa da União até 1º de agosto de 2024 ou 1º de novembro de 2023 para os débitos transacionados nas modalidades de contencioso de pequeno valor. Então, esses débitos, para esses contribuintes, o prazo de adesão ele é diferente, se iniciou em 4 de novembro
de 2024 e se estende até 31 de janeiro de 2025. Para esses débitos, então, esses contribuintes eles poderão negociar essas dívidas mediante o pagamento de uma entrada de 6% do valor consolidado da dívida, pago em até 6 prestações. E o restante, os contribuintes poderão parcelar em 114 prestações mensais sucessivas, podendo haver a redução, de acordo com a capacidade de pagamento, é lógico, de cada um dos contribuintes, de até 100% dos juros, da multa e do encargo legal, observado o limite de 65% do débito. No caso que tenham débitos desses valores que envolva pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, a entrada ela pode ser paga em 12 prestações mensais sucessivas, né? E o restante em 133 prestações, e o desconto, de acordo com a capacidade, ele fica limitado a 70% do débito. Além do pagamento, né, desses débitos normais, nós temos também o PGDAL número 6, ele traz também uma negociação de pagamento equivalente a 6% da dívida consolidada e o restante em 12 prestações, paga em 12 prestações mensais sucessivas, e o restante em 108 prestações, com redução de 100% dos juros, da multa e do encargo legal, observado o limite de 65% do débito do valor consolidado, para os demais casos. Aqui nesse caso, para esses casos que eu vou citar agora, não há a questão de análise de capacidade de pagamento, porque eles já estão enquadrados já em condição de baixa capacidade de pagamento. Então, aqueles débitos que tenham sido, que sejam inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos e sem anotação atual de garantia ou suspensão da exigibilidade. Então, aqueles créditos que estão inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos, sem anotação de garantia ou suspensão de exigibilidade, contribuintes poderão parcelar, dando uma entrada de 6%, que será paga em 12 prestações, o restante em 108 vezes, com o desconto de 100% dos juros, da multa e do encargo legal. Observado, é lógico, o limite de 65% do débito consolidado. Dentro das mesmas condições, vai para aqueles contribuintes que têm débito com exigibilidade suspensa por decisão judicial, de acordo nos termos do artigo 151, inciso 4 e 5 da Lei 5.172, CTN, Código Tributário Nacional, inscrito em dívida ativa há mais de 10 anos. Então, aqueles contribuintes que têm débito inscrito em dívida ativa há mais de 10 anos, com exigibilidade suspensa por decisão judicial, também poderão parcelar esses débitos com a entrada de 6% em 12 vezes, desconto de multa, juro, encargo legal e o restante em 108 meses. Também terão as mesmas condições de pagamento aqueles débitos que são de titularidade dos devedores falidos em liquidação judicial ou com intervenção ou liquidação extrajudicial. Aqueles débitos que são também de titularidade do sujeito passivo ou pessoa jurídica, cuja situação cadastral no CNPJ seja de baixado por inaptidão, baixado por inexistência de fato, baixado por omissão contumaz, baixado por encerramento ou liquidação extrajudicial, baixado por encerramento da liquidação, inapto por localização desconhecida, inapto por inexistência de fato, inapto por omisso ou não localização, de titularidade do sujeito passivo pessoa física com indicativo de óbito. Então, todos esses débitos aí também, nessa situação, terão uns descontos especiais, como eu falei antes. E além disso, o edital número 6, ele traz também a possibilidade do contencioso, a regularização do contencioso de pequeno valor de até 60 salários mínimos, que tenham sido inscritos em dívida ativa até 1º de novembro de 2023 e que tenham como sujeito passivo a pessoa natural, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, que poderão ser renegociados
com uma entrada equivalente a 5% do valor consolidado das inscrições, pago em 5 prestações e mensais sucessivas, e o restante, independente da capacidade de pagamento, eles poderão ser pagos em até 7 prestações, com redução de 50% do débito, até 12 com redução de 45% do débito, até 30 meses com redução de 40% e até 55 meses com redução de 30%. Então, essas são as matérias de hoje, ligada a essa reabertura de transações no âmbito dos débitos inscritos na dívida ativa da União, que, como eu disse, é uma reprise de eventos já do passado, que a Procuradoria vem reeditando, mas que, de uma certa forma, favorece alguns contribuintes que estão em situação de dificuldade. Com relação à legislação federal, seriam essas as matérias apresentadas. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira diz respeito à inclusão de novos produtos na relação de mercadorias da linha branca para fins de atendimento às vítimas das enchentes através do Devolve ICMS, de acordo com o Decreto 57.864, de 8 de novembro. Segundo a notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 1º de novembro, sob o título Fogão elétrico, forno micro-ondas e máquinas de secar e de centrifugar roupas são incluídos no Devolve ICMS linha branca. Devolução por pessoa sobe para R$ 1.500 para todos os produtos somados. A informação sobre esse benefício do ICMS é importante, especialmente devido ao fato que os que mais precisam muitas vezes não tomam conhecimento dessa facilidade. E considerando que os nossos clientes acompanham a legislação do ICMS, há possibilidade de transmitir aos seus respectivos funcionários e colaboradores a possibilidade de, pelo menos, auxiliá-los na obtenção do benefício. A notícia informa que o governo do estado, por meio da Receita Estadual, incluiu 4 novos itens na lista de produtos contemplados pelo programa Devolve ICMS Linha Branca, que está restituindo parte ou todo o valor do ICMS pago em diversos eletrodomésticos adquiridos por pessoas atingidas pelas enchentes. Agora, também estão incluídos na iniciativa fogões elétricos, fornos micro-ondas, máquinas de secar, roupas de até 10 quilos e máquinas de centrifugar roupas até 23 quilos. Já eram contemplados geladeiras, fogões a gás e a lenha e lava-roupas, inclusive lava e seca até 18 quilos e tanquinho. A devolução é válida para compras realizadas entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024, desde que a aquisição tenha ocorrido em estabelecimento comercial com sede no estado do Rio Grande do Sul e com nota fiscal emitida com o CPF do beneficiário do programa, o que servirá de comprovação para a Receita Estadual e com o Código de Nomenclatura Comum do Mercosul, a NCM, do produto adquirido, que você pode ver em seguida no quadro que vamos demonstrar. O Devolve ICMS Linha Branca faz parte do Plano Rio Grande, que atua em 3 eixos de enfrentamento dos efeitos da enchente: ações emergenciais, ações de reconstrução do Rio Grande do Sul do futuro, e na sua tela você pode verificar os produtos previstos no programa Devolve ICMS Linha Branca e limites de devolução. O demonstrativo, então, você pode verificar
Trata do fogão de cozinha a gás e a lenha e elétrico e as respectivas NCMs e o valor a ser devolvido pela mercadoria de R$ 175. O refrigerador, a sua NCM, e o valor a ser devolvido de R$ 450. Lava-roupa e tanquinho, os seus respectivos NCMs e também o limite de devolução do ICMS de R$ 375. Máquina de secar roupa de até 10 quilos e seu NCM e a devolução de R$ 265. Máquina de centrifugar roupas, o seu NCM e R$ 100 de devolução do ICMS. E forno micro-ondas e o seu respectivo NCM com a devolução do ICMS de R$ 135. A medida foi encaminhada pelo governo do estado por meio da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo CONFAS. Cada cidadão poderá ter uma devolução de até R$ 1.500 para todos os produtos previstos na iniciativa. Antes da inclusão dos 4 novos itens, o valor máximo retornado por cada beneficiário era de R$ 1.000. Há um teto para a devolução de cada item e a restituição do tributo poderá ser de 100% ou parcial, dependendo do valor do item e do teto de reembolso estipulado para cada tipo de produto. A apuração dos novos itens ocorrerá cerca de 30 dias após a publicação no Diário Oficial, que ocorreu dia 8 de novembro, com o detalhamento das alterações do programa. E a formalização ocorrerá nos próximos dias. Um passo a passo para receber a devolução. Para receber a devolução do ICMS na compra, o cidadão precisará realizar os 4 passos a seguir. Comprar o produto em um estabelecimento localizado no Rio Grande do Sul, incluir o CPF do beneficiário na nota fiscal, pedir ao estabelecimento que inclua o NCM, o código da mercadoria, na nota fiscal. A devolução será feita em 2 formas: pelo cartão cidadão, para beneficiários dos programas Devolve ICMS, Volta por Cima, Todo Jovem na Escola ou Professor do Amanhã. O valor será depositado diretamente no cartão no mês seguinte à compra. Por Pix ou depósito em conta corrente do Banrisul, de acordo com a nota fiscal gaúcha. E o cidadão pode comprar nas lojas físicas, qualquer estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul, ou em lojas virtuais. O vendedor deve emitir a nota fiscal de um estabelecimento localizado no estado do Rio Grande do Sul. Em termos de orientação normativa, tivemos apenas uma publicada, que foi a instrução número 110, no dia 6 de novembro, tratando da inclusão das operações com contribuintes do Estado do Espírito Santo na suspensão do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul para remessas antecipadas de chassis de ônibus, micro-ônibus e caminhões destinados à industrialização. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de comentar com os senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.